Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Parabéns, mamãe, é uma menina. Imagina você ouvir essa frase pela primeira vez de alguém que até pouco tempo você não fazia ideia que existia. Alguém que segura uma criança que provavelmente estará berrando a plenos pulmões por sentir a dor que esses órgãos funcionando pela primeira vez causa. E o desconforto de ter que conseguir sozinho o oxigênio antes vindo da bolsa amniótica. Apertando os olhinhos para tentar se proteger da luz instantânea que eles nunca viram antes. O frio da sala contrastando com o calor da mãe que eles sentiam até poucos segundos. Nascer é assustador, e quando uma filha nasce ali ao mesmo tempo uma mãe. Não há como distinguir os dois momentos, eles são conjuntos. Imagine para uma mulher perceber que agora ela possui uma extensão do seu corpo, das suas células. Saber que, a partir daquele instante, ela vai ser a principal ligação daquele novo ser que não sabe nem o que ele próprio é, com o resto do mundo. Imaginar que aquela vida um dia vai aprender a andar, a falar e a comer sozinha, e a abrir seu próprio caminho pelo mundo. O que mais passará pela cabeça dessa nova mãe? Ela pensa que sua filha de repente será considerada menor, mais fraca, que deverá aprender a se portar, a não aparecer demais, já que, para uma menina, não fica bem? Será presenteada com bebês, laços e panelas, que ouvirá de outras mulheres que, se ela não seguir uma cartilha de regras, jamais encontrará um homem que a queira? Será que ela pensa que ela tem diante de si uma criatura que está em branco e que terá a chance de ser uma mulher que poderá mudar o mundo, de ser a dona da própria vida, de forma como muitas vezes a própria mãe não foi ensinada? Será que ela pensa que aquela menina receberá o respeito que foi negado no passado para ela e para tantas outras? Ser mãe é saber de menos, mas fingir que conhece. É ser frágil, mas se portar como uma leoa. É mais que só imaginar. É se dividir para construir um caminho firme e macio para os primeiros passos da sua filha, mesmo que tenha que esmagar os espinhos da estrada com os próprios pés. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Armário aberto. E março ainda não acabou e a gente está aqui de volta para uma segunda parte desses episódios especiais sobre maternidade. Dessa vez a gente vai focar na criação de meninas. Afinal, será que tem diferença? Quando o gênero é diferente, quando é uma menina ao invés de um menino, muda alguma percepção? A gente vai descobrir hoje nesse episódio e eu tô aqui com pessoas mega especiais para dividir comigo um pouquinho as suas experiências. Eu imagino que vocês, ouvintes que me acompanham desde o comecinho do podcast, estavam morrendo de saudade delas, assim como eu, e eu tô muito feliz de recebê-las de volta aqui. Então, convidadas, vamos acabar com o mistério. Quem são vocês? Se apresentem pros ouvintes do Fora do Meio. Oiê, eu sou a Ziza, sou de São Paulo, tenho 57 anos e sou mãe da Nina há 35. Boa tarde, gente. Meu nome é Nilza. Tenho 56 anos, tenho 2 filhas. A Jennifer, que vai fazer 34 agora em outubro, e a Flávia, que vai fazer 27 agora em maio. Tô muito feliz de estar aqui com vocês novamente, muita saudade, e é sempre uma emoção, né? A gente acaba pensando no que vai falar e acaba falando o que não pensou. Mas enfim, é isso aí. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paula, eu tenho 7 filhos. Tenho a Carol de 31 anos, Karine e Jéssica de 27, tenho o Alan de 28, o Guilherme de 23, o Matheus de 19 e a Laurinha de 15 anos. É um prazer estar aqui participando com vocês. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Novamente, meu nome é Kátia, eu tenho 58 anos, fiz recentemente. Eu faço parte da Mães pela Diversidade. É a segunda vez que eu participo de um podcast aqui do Fernando, tá? Sou mãe de 3 pessoas incríveis. O Pedro Henrique, que tem 31. O Antônio Celso, que tem 26. E a Lara Thalita, que tem 25. Os 2 últimos, o Antônio e a Lara, eles têm uma diferença de 5 meses um do outro. 5 meses e meio. Oi, gente, tudo bem?
Meu nome é Márcia, sou de São Paulo, tenho 4 filhos, o Lucas, 28 anos, a Júlia, 26, a Beatriz, 19 e a Alice, de 9. É um prazer muito grande estar aqui de novo com vocês, estava morrendo de saudades desse podcast, de participar, porque é sempre um grande prazer estar aqui. Bom, me chamo Viviane, eu já participei do podcast sobre um outro tema, né? E hoje eu volto para falar sobre maternidade, né? Eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho 2 filhas que chegaram através da adoção e eu sempre tive o sonho de ser mãe, né? A vontade. Na realidade, não vou romantizar tanto, né? Mas a vontade de ser mãe, né? Eu venho de uma família de mulheres que são muito fortes e que muitas vezes foram mãe solo, até mesmo dentro de um relacionamento, né? O que acontece muito. E eu sempre tive isso em mente, eu queria ser mãe, né? Descobri que é uma das decisões mais difíceis da vida, mas é uma das decisões mais deliciosas, mas também mais difíceis mesmo, né, da vida. É difícil você se renegar, né? Você se colocar muitas vezes em último plano pelo seu filho, né? Mas isso acontece. Muito bem, nunca é demais dizer, né, o prazer que é ter vocês aqui comigo. E a gente, né, nos episódios que vocês participaram anteriormente, a gente acabou focando em algumas coisas um pouco específicas, né, como era ser mãe pela diversidade, né, desse grupo que vocês fazem parte, como era a questão da família, né, a visão de vocês de mundo. Dessa vez a gente vai focar exclusivamente na maternidade e mais nesse recorte da maternidade de ser mãe de uma menina, né, essa comparação. A gente teve episódio anterior que a gente falou de como é ser mãe de um menino, né, as questões que envolvem. Dessa vez a gente vai olhar pro outro lado da moeda, né? Porque por mais que a gente tenha uma conversa hoje sobre a questão de gênero e etc, o primeiro olhar, o primeiro conceito acaba sendo muito vinculado ao que a criança nasce, né? Então, se é um menino, você vai tratar de um jeito, se é uma menina, você vai tratar de outro. E isso é uma coisa que a gente tá aprendendo ainda a lidar, aprendendo a desconstruir e que vai demorar um tempinho ainda até a gente chegar num outro patamar, né? Então, eu quero começar perguntando pra vocês, como que foi a descoberta de vocês, tipo, putz, você é mãe, como é que foi esse momento? Vocês lembram como que foi essa sensação? Em qual situação aconteceu? Como que foi esse processo? A minha primeira gravidez foi planejada, eu queria muito. E não sei por qual motivo, eu sempre quis que viesse menina. Não sei porquê, mas eu sempre quis e foi o que aconteceu. Eu curti bastante a minha primeira gravidez. Aliás, eu curti as duas, mas cada uma tem a sua particularidade, né? E a Jennifer veio, eu queria muito e foi tudo bem. Eu nunca tive... Foi, acho que uma das épocas que eu mais me senti saudável na vida foi quando eu fiquei grávida das duas, né? Antes disso, da Jennifer, eu tive um aborto, não sei o que era, né? Mas depois de 7 anos, veio a Flávia, não planejada. Eu tomava injeção e eu comecei a ter muita dor de cabeça. Aí eu fui ao médico. Ele falou, vamos fazer um teste, né? Separa um mês e a gente vê no próximo mês o que vai acontecer. Aí eu falei, mas doutor, um mês não vai acontecer nada? Que nada. Você toma bastante tempo, né? Remédio, tudo bem, não vai dar em nada. Só que no mês seguinte eu estava grávida. A princípio eu fiquei assustada porque não estava nos meus planos. E como boa capricorniana, né? Tudo tem que ser muito centrado, muito pensado, não sei o quê. E eu tenho que confessar que eu fiquei muito, sei lá, sem saber o que pensar. E aí, depois, né, comecei a curtir. E quando ela nasceu, no dia que ela fez 2 meses, ela ficou muito doente. Uma semana antes, assim, ela começou a ter muita tosse, não sei o quê. E no dia que ela fez 2 meses, ela foi internada com broncopneumonia. Então, pra mim, aquilo era como se tivesse sido um castigo, sabe? Você não queria, agora e agora? Aí eu falei, não, agora eu quero muito, né, que minha filha viva, não sei o quê. E enfim, aí com 7 dias ela saiu do hospital e tão bem até hoje, né, de saúde, de tudo. Mas eu curti cada momento, né, eu cuidava muito da minha alimentação, todas essas coisas. E eu não me arrependo, não. Mas hoje eu dou maior apoio para as mulheres que não querem ter filhos também. Porque, principalmente naquela época, você tinha que casar, ter filho, aquela coisa, né?
que hoje não é, ainda é cobrado, mas não é, você tem o seu livre-arbítrio. Se você tiver sua opinião mesmo, você vai fazer o que você quer. Enfim, pra mim foi e é uma experiência muito boa. Não é fácil, não é não, porque são pessoas, né, que você está criando, que cada uma vem com seu espiritinho, com as suas particularidades, mas enfim, estamos aqui para passar por tudo isso, né, sei lá, e eu curti muito, e curto. Puxa, eu lembro sim, até hoje. Eu me programei para ter a Nina, demorei 2 meses para engravidar. Aí lembro o dia que fui fazer o exame e a gente tinha que ficar esperando um tempo ainda naquela época. Mas a hora que eu recebi o exame, eu guardei para abrir junto com meu marido, chegando em casa. Puta, e foi um chororô do caramba, assim, foi muito legal, foi muito feliz. Foi uma das primeiras emoções que ela me proporcionou, foi muito legal. Só uma curiosidade que eu gostaria de comentar. Quando eu fiquei grávida, minha mãe estava grávida também da minha irmã temporona. Hoje elas têm 5 meses de diferença. Hoje não, elas sempre tiveram 5 meses de diferença. E houve momentos quando elas eram bebês que eu cheguei a amamentar a minha irmã, enfim. Mas acho legal falar que eu tenho uma irmã que tem a idade da minha filha. Então, a minha primeira gestação, que foi a do Lucas, eu era muito nova, tinha 17 anos quando engravidei, e foi, por incrível que pareça, de certa forma planejado, que eu e o Flávio, o pai dele, decidimos, meio que na inconsequência mesmo, mas foi muito querido sempre e foi muito agradável. Eu lembro até hoje que eu fui fazer o exame, minha família morava em Campinas, né, e o Flávio aqui, eu fui fazer o exame e quando eu peguei foi uma alegria muito grande. E assim, eu não tive muitos pensamentos em relação ao futuro, às responsabilidades. O sentimento foi mesmo de querer ter um neném. Foi um sentimento mais assim, sem muitas pretensões, né? Acredito que pela minha idade, eu não tenho pensado em todas as questões que envolvem ter um filho e que envolve a maternidade em si. As coisas só foram acontecendo mesmo. E da Júlia também foi 2 anos depois. Na verdade, a Júlia foi um pouco um susto, mas foi muito bem querida, muito bem recebida, amada, desde o ventre. E da Beatriz foi planejada, eu tentei um tempo até conseguir engravidar, tá, que tem 19 anos, né? E da Alice também foi uma coisa assim, sem planejar, mas foi fantástico, que a gente já não esperava mais ter filhos, né? E aí veio essa grande surpresa, mas todos eles sempre foram muito queridos, amados desde o primeiro momento, assim, que eu soube. E eu sou muito feliz por ter tido todos eles. Bom, eu não tive processo de descoberta, né? Na realidade, eu passei por um processo de tentativas de inseminação e não obtive tanto sucesso. Eu venho tentando gestar desde 2017 e aí nós descobrimos, né, que nós tínhamos problemas para gestar, ambos. Eu tenho endometriose, enfim, alguns problemas. E nisso a gente descobriu que a gente teria que fazer tratamento. Fizemos, desde 2017, fizemos 2 inseminações. Na realidade, fertilização. Inseminação não. Fertilização. Na segunda, deu certo. Eu gestei, né? Eu engravidei de 2 meninos. Só que, infelizmente, eu perdi. Eu consegui engravidar no final de 2019 e perdi em abril de 2020. Uma gestação de 5 meses já. Eram Antônio e Vicente, meus filhos também. Então foi todo esse processo. Mediante a todas as circunstâncias, né, independente de qualquer coisa, antes da gente saber que tinha problemas, eu sempre quis ser mãe. Então o processo de gestar e o processo de adoção andaram juntos na minha vida. Eu sempre quis adotar e a gente, quando deu entrada no processo, né, a gente conseguiu fazer o processo de inseminação, a gente também já estava dando entrada nos papéis da adoção, passando por esse processo. O meu primeiro filho, o Pedro Henrique, ele foi planejado, né? Planejado naquelas. Casei e tal. Aí o pai deles falou assim, a gente podia ter um filho, né? Eu falei, nossa, já? Mas enfim, o corpinho estava pronto e a criança veio rapidamente, né? Tanto
muito rápido, que nasceu até prematuro. Aliás, os meus 3 filhos são prematuros. O primeiro foi desejado, o segundo foi uma surpresa e o terceiro, que foi a Laila, uma surpresa maior ainda, né? Já que eles são prematuros, como eu já falei. O Antônio, ele veio no momento em que eu tava em mudança de vida, assim, pensando em fazer várias coisas diferentes. Eu tava até estudando, fazendo um curso que era o dia inteiro, e de repente me vi grávida. E foi uma alegria. Só depois, quando eu fui fazer o ultrassom, que aí eu escutei o coraçãozinho batendo, e aí eu falei, nossa, esse é o Antônio. Enfim, foi bem legal. A Laila Thalita, eu tinha tido o Antônio fazia uns 6 meses, eu tava gorda ainda. Falei, vou fazer uma dieta. E fui no médico pra fazer uma dieta e tomar remédio pra emagrecer. Mas como eu tava sem menstruar, né? E eu falei assim, bom, eu acho que antes de eu tomar esse remédio aqui, eu vou fazer um exame de gravidez. Porque eu tinha mais de um em casa, né? Falei, deixa eu aproveitar esse. E nessa que eu fui fazer o exame, eis que me descubro grávida da Laila Thalita. Então, dali um mês, ela nasceu. É uma coisa de muito louca, né? Dela não deu nem tempo de fazer ultrassom, né? Porque eu descobri que estava grávida e dali um mês ela já nasceu. Foi super rápido. E eu desejava ter uma menina, né? Acho que eu sempre pensei em ter uma menina. Quando eu pensei em ter filhos, eu pensava em ter filhos antes, sempre aparecia uma menina. E quando eu fiquei grávida do primeiro, a gente ficou escolhendo o nome, né? E o primeiro nome que eu escolhi foi o dela, Laila Thalita. Se fosse menina, seria Laila Thalita. Se fosse menino, seria Pedro Henrique, né? O Antônio não tinha nem pensado. Eu dei o nome quando eu vi o coraçãozinho dele batendo, no primeiro ultrassom. Minha primeira gravidez, eu era muito jovem e ele também. Eu tinha 15 anos, ele tinha 16. Naquele momento nós não pensamos muito. Ela teve que acontecer, né? Eu morava com a minha mãe e meu padrasto. E o meu padrasto, eu acordava com ele com a mão nas minhas partes íntimas, tentando me beijar. E aí eu contava pra minha mãe não acreditava, né? Porque geralmente isso acontece mesmo nas famílias. E aí eu contei pro meu namorado na época que isso estava acontecendo, que eu precisava sair de casa. Como ele também era menor, nós resolvemos engravidar, né, para poder ter um motivo para mim sair de casa. Nossa, Paula, e como que foi pra, assim, contar pra sua família, né, que você tava grávida, sendo tão novinha? Qual foi a reação deles com essa notícia? Naquele momento foi bem difícil, sabe? Só que eu ainda era uma criança, eu tava tentando entender tudo, não tava nem entendendo o meu corpo, não tava entendendo o que estava acontecendo comigo, na verdade. Mas eu só tinha que engravidar pra ter uma saída, né? Pra sair daquilo, sair daquele abuso, porque já estava acontecendo um abuso, né? E isso acontece em várias famílias, por isso que eu falo que muitas mães têm que prestar bastante atenção nos filhos e nas atitudes dos filhos e das filhas pra ver se isso não tá acontecendo dentro de casa. E quando eu engravidei, que eu contei pra minha mãe, na hora minha mãe ficou muito brava, muito chateada, mas depois ela queria que eu desse o bebê pra ela criar como se fosse dela. E aí, como eu não dei tudo certinho, nós contamos pra família dele. Na época a família dele ficou meio brava, a mãe dele que era sozinha, tudo, mas ela falou, você vai ter que assumir. E aí nós fomos morar juntos. E aí moramos na casa da mãe dele durante bastante tempo. E pra mim foi bem difícil, né, quando ela pediu e tudo que ela queria criar, queria colocar até o nome do meu padrasto, né, na época ele chamava Manuel e ela queria colocar Emanuele, e aí eu não aceitei, e graças a Deus a mãe dele aceitou tudo certinho, fui morar na casa dela, me tratou muito bem, esse casamento durou 7 anos, depois nos separamos, hoje ele tá com uma outra pessoa e eu também, e hoje tá bem tranquilo pra mim, graças a Deus, mas na época foi bem difícil, foi bem pesado. Hoje minha mãe faleceu, mas antes de falecer ela reconheceu o erro e tudo mais. Só não reconheceu que o cara estava errado, né? Mas tudo bem, eu perdoo ela de todo o coração. Então, Paula, principalmente, né, eu confesso que eu fiquei um pouco chocado, né, com a sua história, porque eu não esperava ter uma história desse impacto, né, aqui nesse episódio do podcast, mas ao mesmo assim pra gente ver como já muda, né, se você for pegar a história dos meninos, não que não aconteça com meninos, né, lógico, mas o grau do tipo nem se compara, né, então eu imagino que pra você, né, de repente descobrindo que você vai ser mãe de uma menina, isso deve ter mudado a sua visão de maternidade,
maternidade, né? Porque é mais do que ninguém, eu acho que você tem muito claro, é muito explícito na sua vida o quão importante é a relação de confiança entre uma mãe e uma filha para poder, sabe, não ter tabus e a conversa fluir para todos os aspectos, né? Lógico, isso vale para todas, né? Eu imagino, mas eu acho que para você ele tem um peso um pouco mais especial, né? Um pouco mais forte, né? De ter esse vínculo. Sim, Fernando, eu aprendi que independente de qualquer coisa, né, você não precisa estar usando uma roupa curta, você não precisa estar se mostrando ou se insinuando para a pessoa, né? Quando a pessoa tem que ser ridícula, ela é de qualquer forma. Então, assim, em relação comigo e minha filha, nós somos muito amigas, né? Eu criei ela sendo minha amiga e podendo conversar comigo sobre tudo de verdade, né? Tudo que acontece. E eu sempre pergunto para ela sobre a relação dela tanto com o pai, né, que também tem muitos pais que fazem isso, quanto com o meu relacionamento que eu tenho hoje há 22 anos, que ele é incrível, ele é maravilhoso, mas mesmo assim eu fiquei com o pezinho atrás e eu deixei minhas filhas cientes que elas podem se abrir comigo de todas as formas, que eu vou acreditar nelas, né, em tudo que elas falarem. Pois é, Paula, de verdade, assim, eu queria até ter palavras para poder dizer sobre isso, mas assim, o que se pode dizer, né? A gente já começa vendo o quanto criar menina já tem umas camadas além, né? Porque, de novo, né? Não que não aconteça isso com meninos, né? Inclusive a gente tem um episódio que já falou sobre essa questão de assédio dentro do meio masculino e a gente não se toca, né? De que, na verdade, vocês acabam estando muito mais expostas a isso. Mas continuando aqui, e pra vocês, meninas, como que foi esse processo de descobrir que vocês teriam meninas, né? Tipo, ter ali a definição, vai ser uma menina. Como que foi pra vocês e como que foi receber essa notícia? E como que os pais, né, receberam essa notícia também? Na verdade, Fernando, quando eu engravidei, eu tinha um combinado de eu e com meu marido, né, da gente não saber o sexo com antecedência, o sexo, o gênero, né, do bebê. E a minha família é uma família que tem muita mulher, assim, são 4 irmãs, são 6 tias, são 5 sobrinhas, e eu tinha muita vontade que fosse um menino. E todo mundo que olhava a minha barriga, aquela coisa, né, quando você tá grávida, essa barriga aí é de menina, essa barriga tá com cara de menino. O médico falou, não, vai ser um menino. E no fim foi a Nina, né, mas foi muito legal da mesma forma, porque a surpresa que você tem quando nasce, né, eu não sei vocês, meninas, eu acho que sim, acho que, né, a maioria de nós mães, nossa, é uma sensação tão louca, tão maravilhosa, assim, quando nasce, você vê o bebê, nossa, você chora, é muita emoção, é muito louco essa coisa de você, dar vida, né, a alguém que você agora ser responsável pra sempre. E eu era uma, sei lá, super nova, tinha 22 anos e, enfim, mas foi bacana da mesma forma e eu não sei o que seria de mim sem ela hoje, né? Concordo plenamente, é uma emoção assim. Você vê aqueles serzinhos saindo de dentro de você e que precisa de todo o seu cuidado, todo o seu amor. É muito louco. Quando eu fiquei grávida da Jennifer, eu já morava com o pai delas, né? E nós fomos morar juntos cedo porque na época meus pais, principalmente meu pai, não aceitava, né, o nosso envolvimento. Hoje eu entendo por quê, né? E se fosse eu também, não seria como foi meu pai, né? Mas eu iria procurar conversar para tentar mudar as coisas. Mas enfim, o que tem que acontecer, acontece. Então eu já era casada, então eu não tive nenhum problema de família, assim, de não aceitar, né? Não, até porque ali, se aceitasse tudo bem, se não aceitasse tudo bem também. Quanto a isso, eu não tive problema, né? Com relação à gravidez, né? As pessoas falam muito de ultrassom, como é que foi descobrir por ultrassom. Só que eu não, em nenhuma das minhas filhas eu fiz ultrassom, porque na época eu fazia pré-natal pelo SUS e ultrassom, nem lembro disso. Claro que com certeza tinha, né? Mas era muito caro e eu nunca fiz. Então, mas eu sempre, não sei se foi intuição de mãe, ou eu tanto queria, que eu sempre falava que eram meninas, né? E realmente vieram 2 meninas. E talvez a sensação de você descobrir só na hora, hoje, para a maioria das pessoas, a ansiedade é demais e não espera, né? Até porque tem um monte de coisas que você descobre no ultrassom,
essas coisas, né? Mas na época das minhas filhas não tinha, se tinha, não ouvia falar, assim, de um monte de coisa. A gente só fazia para saber o sexo da criança, né? Mas hoje, ou o gênero, né? Desculpa. Mas hoje é muito mais comum, é lógico. E assim, foi na intuição, na hora que o médico fala é uma menina. E foi muito bom, que eu ficava maravilhada quando eu descobria, né, na hora do nascimento, que era realmente eu tinha acertado. Enfim, é isso aí. E a melhor coisa que pôde acontecer na minha vida foi receber as minhas filhas, né? Que é uma baita de uma responsabilidade você conduzir outras pessoas, espíritos diferentes de você, e enfim, com outras cabeças, outras, né? Mas elas me ajudaram muito, sim, no momento mais, difícil da minha vida, que foi na minha separação, e elas estavam comigo e estão comigo até hoje, me apoiando. No caso de contar pro pai, não foi tão legal assim. Da Jennifer, tudo bem. Ele aceitou de boa, né? Mas quando eu fiquei grávida da Flávia, como não estava mais nos nossos planos, ele não curtiu não, né? E foi uns momentos assim não muito legal, né? Porque ele achava que não era pra eu ter, não sei o quê. Só que aí eu bati o pé e falei, não, eu vou ter. Com você ou sem você, né? E tá aí a Flávia, mas é um momento que a gente tá muito sensível, muito insegura, muito tudo isso. E quando você tem que tomar decisão sozinha, mesmo tendo, no caso, um pai, né? É bem difícil. Mas foram momentos intensos e felizes, até porque é uma transformação, seu corpo, tudo é uma coisa muito louca, muito divina mesmo. Então, na época que eu engravidei, né, do Lucas, que eu tinha 17 anos, uma das primeiras pessoas que eu contei foi a minha mãe. E eu lembro que eu morava em Campinas na época. Ela veio para São Paulo porque eu estava passando as férias com a minha avó e pediu para eu voltar, né, com ela para Campinas para a gente conversar a respeito. E foi uma conversa assim muito boa, o que me ajudou muito, porque ela disse que eu não precisava, no caso, ficar com o Flávio, se eu não quisesse, que ela me daria todo o apoio, e deixou que eu escolhesse meu caminho, me respeitou e me mostrou apoio. Isso para mim foi muito significativo. E pro meu pai eu demorei um pouco mais, mas também ele e minha mãe já eram separados, né? A família toda evangélica ficou falando muito mal, e assim foi. Depois que eu contei pra minha mãe, aí eu fui com o Flávio, antes de eu voltar pra Campinas, contar pra mãe dele. E assim, nossa, foi maravilhoso, ela deu muita risada, assim, foi até engraçado, porque ela ria muito, mas ela ficou muito feliz, também apoiou. O pai dele era falecido na época, né? Então, na verdade, só contamos pra mãe dele, que foi muito engraçado, porque na mesma época a minha cunhada também tinha ficado grávida. Fazia uma semana que ela tinha contado que estava grávida, então minha sogra ganhou 2 netos ao mesmo tempo. Interessante isso, Márcia. Tipo, você não passou sozinha pela primeira gravidez, né? Você teve alguém ali pra poder te dar um apoio e trocar figurinhas. Isso deve ter feito bastante diferença, né? Exatamente, Fernando, foi importantíssimo isso, e ela tinha uma visão de maternidade muito diferente da que eu tinha. Inclusive esses dias a gente estava conversando a respeito disso, que ela me ensinou muito, sabe? Uma outra visão de maternidade, apesar dela também nunca ter sido mãe, mas o fato dela estar grávida, a visão e o sentimento que ela tinha, ela era um pouco mais velha que eu, e eu acho que ela tinha uma visão mais madura, o que foi muito bom pra mim. A gente foi uma gestação assim muito legal, nós duas juntas, e quando nossos filhos nasceram, eu amamentava o dela, ela amamentava o meu, tinha uma coisa assim muito de intimidade, sabe? A gente sabe que hoje em dia não se usa mais isso, né, de amamentar filho de outras pessoas, mas é isso. Foi muito bom mesmo. Então, pessoal, igual as meninas falaram, na minha época, eu fiz pelo SUS também e não faziam ultrassom, só se eles achassem que o bebê tinha algum problema. Mas eu também tinha a intenção de ser uma menina.
Quando eu engravidei a primeira vez, eu também fui pelo SUS e na época eles não falavam o sexo do neném. Então eu fiquei sem saber, mas eu queria muito uma menina. Tinha até um nome já na minha cabeça e tudo mais, que era de uma menina. Mas aí veio o menino, né? Da segunda vez, o SUS já falava, na época que eu fiz também, fui pelo SUS, minha segunda gravidez, só que eu já não quis saber e eu já queria que fosse um menino pra brincar junto, sabe? Mas aí veio uma menina. Sim, uma doideira, né? Pensar que... É louco pra mim pensar, porque eu já nasci vendo, sei lá, minha família vendo no ultrassom e etc, né? Já sabendo das coisas, a gente esquece, né? Que isso não era uma coisa comum até pouco tempo atrás. Quando eu me vi grávida da Laila, eu sentia que era uma menina. Eu falei assim, nossa, ela é a Thalita que vem vindo. E era muito gostoso pensar nela, embora tenha sido por pouco tempo, né? Porque a minha gravidez, assim, consciente, ela foi muito rápida, né? Mas eu tava feliz com a gravidez dela e saber que era uma menina. Eu não fiquei elaborando, tipo, é uma menina no meio do mundo tão machista. Eu pensei, é uma menina, minha princesinha, né? Que agora vai vir minha princesinha. E ela veio, assim, super agitada, né? Com seus 5 meses e meio de gestação. Nasceu uma menina agitada, assim. Uma menina muito guerreira. Passou pelos processos de ficar 3 meses em hospital, né? Em TI neonatal e superar as adversidades que acontecem nesse período. E eu junto com ela e o pai também, né? Ela foi muito guerreira. Ela me dava muita força para isso, né? Porque a minha vida pessoal também estava um transtorno, né? Então, ela era um sopro de luz, assim, ela e as crianças. Já que eu tinha o outro bebê, que era o Antônio, que também estava só com 8 meses, e o Pedro, que nessa época tinha o quê? 5 anos. Eu tinha um monte de criancinha comigo. E essas alegrias aí. Sobre adoção... A adoção é um pouco diferente, né? Esse processo de adotar, não um processo somente em si, mas a espera, escolher o seu perfil, né? Porque é isso, é meio complexo, sabe? Porque eu me sentia no mercado, sabe? Eu não gostaria de escolher. Se eu tivesse filhos biológicos, eu não escolheria um biotipo, com doença, sem doença. Seriam os meus filhos. E a gente tentou ir muito pra essa linha, sabe? De não escolher cor, não escolher sexo. A única coisa que a gente tínhamos questões era em relação à independência da criança, né? Aceitamos doenças, mas a gente, em conversas, descobrimos que a gente tinha um limite, né? Pra aceitar isso. Sim, eu imagino, Vivi, porque, querendo ou não, dependendo do que a criança apresente, né? Ou dificuldade de locomoção, ou alguma questão mental, ela impacta demais, né? E às vezes a gente mesmo, como ser humano, não tem estrutura para se adaptar àquilo. E eu acho que quando se trata de uma criança que já tá vindo de um abrigo, ainda tem o pior caso, que é você não conseguir adaptar e suprir a necessidade daquela criança e você acabar tendo que devolver, né? Ou dar uma vida para ela que não seja... Não que ela vai ter uma vida digna num abrigo, mas pelo menos talvez, se você já tem noção de até onde a sua perna alcança, você não dar um passo maior e prejudicar ainda mais essa criança, né? É diferente, claro, de quando você tem um filho biológico que apresenta, né, algum tipo de transtorno ou alguma deficiência, que aí é seu filho biológico, sabe? Você não tem eu não queria usar a palavra escolha, porque eu acho escolha uma palavra muito inadequada, mas assim, você não tem muito o que fazer, né? Você se adapta à realidade daquela criança e você vai dar à vida o melhor que ela pode. Mas quando você tem a consciência que talvez você não consiga suprir aquela necessidade, aí o negócio pesa um pouquinho, né? E continuando a nossa conversa, a gente tá falando aqui de descobertas e afins. Beleza, vocês descobriram que era uma menina, né? Ou no ultrassom, ou no momento do parto. Vocês conseguem pensar o que passou na cabeça de vocês? Como que foi esse processo de entender que aquela criança, né, do gênero feminino e todas as coisas que ela ia enfrentar na vida, passou pela cabeça de vocês isso? Ou não? Foi um processo bem natural? Quando a gente tem um bebê muito prematuro, não dá pra você ficar pensando muito, vai ter preconceito, vai ter aquilo. Você fica muito preocupado mesmo, se essa criança vai ter forças, se ela vai conseguir sobreviver.
né? Você quer mais é que ela viva, porque eles nascem tão pequenininhos, tão aparentemente frágeis, e é um misto de sentimentos que você tem, assim, de aflição de ver aquela coisa tão pequena, e você pensa que pode ter sido por você que essa criança nasceu prematura, vem culpa, vem um monte de coisas, um monte de sentimentos e pensamentos que realmente tomam um espaço de você ficar pensando nessas outras questões, né? Eu pensava muito nela sobreviver. Então, assim, foram 3 meses de bastante aflição. Porque no hospital, o médico, por ser bom até, né? E ele nunca diz assim, olha, está ótimo, maravilhoso. Ele sempre diz, hoje tá bem, agora tá bem. Mas como uma criança prematura, tudo pode acontecer em um segundo. Então a gente ficava sempre numa expectativa que também poderia ser dolorosa. Hoje, o resultado é fabuloso, graças a Deus. Pra mim, quando soube que era menina, eu fiquei muito preocupada, né, na hora que nasceu. Porque eu fiquei com medo do mundo, né, das maldades, porque o mundo machista que podia fazer com ela a mesma coisa que foi feito comigo. Só que eu procurei ser bem amiga, sabe? Mas tive muito medo. Quando eu descobri o sexo da minha bebê, né, na realidade eu nem acreditei que fosse tão bebê. E a Vara entrou em contato através de e-mail, explicando a situação, que tinha uma bebê, menina e tal, numa tarde de sexta-feira. O e-mail chegou por volta de umas 4, quase 5 horas da tarde. Eu surtei, eu tava sozinha e eu acreditava. Foram 6 meses depois da perda dos meus bebês, né? E eu acreditei. Eu falei, menina, que é muito raro, mais raro na adoção. Pra quem não sabe, muitos casais ainda hoje optam por menina, né, porque acreditam que dê menos trabalho, e bebê. Então, quando eu vi que era uma menina e bebê, eu falei, não acredito. E a gente não especificou, né? Como eu falei anteriormente, a gente não optou no nosso perfil por sexo, cor, só tivemos alguns critérios com algumas doenças que a gente, analisando os nossos limites, a gente verificou que não teria condições de aceitar. Então foi essa surpresa, assim, abri o e-mail, ver que tinha uma bebê, a assistente social havia mandado um e-mail com essa possibilidade, sabendo se a gente gostaria, né? E eu fiquei mega feliz, mega contente, porém batem uns medos, né? Acho que qualquer mãe entende melhor quando você é mãe de menina, porque você sabe que ela vai se tornar uma mulher e você sabe que não vai ser fácil. Infelizmente, ainda hoje, a gente tem uma cultura, né, muito machista, de sociedade e cobranças muito absurdas em cima do feminino. Então, além de fisicamente você já saber que essa menina vai ter algumas etapas, né, que vão ser diferentes, socialmente falando também, a mulher ela é mais cobrada. Então bate tudo isso na mente, né? Não que não bateria para os meninos, né, mas tem uma outra forma de pensar, né? A gente, enquanto mulher, sofre na pele. E em relação aos homens, assim, meninos, eu teria 2 meninos negros, então eu sei que eu também teria as minhas preocupações, mas uma outra linha, né, de preocupação. Então, no episódio anterior, a gente teve alguma, né, a própria Alana comentou do quanto ela se sentia responsável, né, por não criar um menino que fosse um lixinho, né, ela até usa essa palavra, porque aí quando ele chegava pequenininho, dizia que não queria brincar com menina por motivo X ou Y, já chamava ele pra conversar, né, já tinha essa troca. Vocês, mulheres que já passaram por isso desde a infância, né, já cresceram vendo como o mundo funciona pra vocês, né, como, querendo ou não, o privilégio é masculino, né, e as mulheres são sempre colocadas em segundo plano. Vocês crescem e continuam tendo essa visão da vida, né, porque aí entra mercado de trabalho, entra mais um monte de coisa que mostra exatamente, né, como a sociedade coloca a mulher, né, em que lugar a mulher ocupa na sociedade. Vocês acham que isso de alguma forma influenciou a forma que vocês criaram as estratégias para criar a filha de vocês, para tentar minimizar um pouco isso ou tornar elas um pouco mais preparadas para lidar com esse machismo que acaba acontecendo no dia a dia? Ter filhos é uma preocupação constante, né? Mas nascer menina é muito mais difícil porque a nossa sociedade, o mundo é muito machista, tem um monte de coisa muito ruim que
nos rodeia. E para completar, realmente a gente tem muita preocupação, porque no meu caso, na época, eu morava em Guarulhos e sempre trabalhei em São Paulo. Então eu saía muito cedo e não chegava cedo em casa. Então eu tinha muita preocupação, sabe? As meninas, a diferença de idade de 7 anos. Então, sabe, umas coisas que você fica preocupado o tempo inteiro. Com tudo, com várias questões. Por exemplo, né, se acontece alguma coisa normalmente com os filhos, né? As coisas boas é maravilhoso, mas se acontece alguma coisa que não é legal, normalmente a sociedade te cobra, a mãe não olhou, a mãe não ficou atenta, a mãe não sei o quê, e acabam se esquecendo que nós somos seres humanos como todo mundo, né? E nós também temos nossas dificuldades, não dá para saber tudo, né? Não vem com manual de instrução. Então, é tanta coisa que a gente tem que se preocupar. Trabalho, filhos, no caso, né? Se você é casada. Sei lá, é tanta coisa que você tem que se preocupar. E você não pode falhar, porque a sociedade cai matando. E as meninas, né? Em qualquer situação, né? Não tô falando que meninos não tenham seus problemas, suas preocupações, né? Tô falando as mães, os pais, né? Mas com as meninas é bem mais difícil, sabe? Você tem que estar alerta de tudo quanto que é lado. Até porque às vezes as coisas acontecem. Você vê em várias histórias aí, são parentes, são vizinhos, né? E a gente tem que ficar alerta o tempo inteiro. E realmente é uma cobrança imensa, é cansativo, é exaustivo você ter que dar conta de tudo. Mas, no meu caso, né, eu consegui, né, fazer o melhor, ainda faço até hoje, né, o melhor que eu posso. E, assim, vida que segue, né. Essa fala da Nilza faz com que, enquanto eu escute, várias outras caixas se abram na minha mente, né, de várias questões que aí não implicam só a questão da menina, da filha ser menina ou menino, e sim da maternidade no geral, que sempre a culpa é da mãe, das coisas que acontecem. O pai tá sempre isento de culpas, né? Ainda que ele seja um pai presente, a sociedade nunca cobra dele as coisas, nunca joga a culpa de coisas que pode acontecer no pai. E fora isso, tem toda essa questão, né, de pais ausentes e de mães solos, e tantas outras caixas serão abertas diante dessa discussão que fica até difícil falar, mas é muito complicado mesmo. Hoje eu penso nessa questão, ela sabe se defender e vai sobrevivendo nesse mundo, né? De machismo, de violência contra a mulher, enfim. Ela já veio lutando desde sempre. É lógico que eu gostaria que ela não tivesse que passar por tantos percalços por ser mulher, né? E uma mulher inteligente, uma profissional liberal, enfim, dona de si. Que assusta um pouco, né? Os homens que são tão machistas. Eles se assustam com mulheres fortes, né? Quando eles não tentam derrubar, eles se assustam com elas, com nós mulheres. Então, quando eu fiquei sabendo que era uma menina, da Júlia, no caso, eu, na verdade, não pensei nessas questões. Eu fiquei bastante feliz, né? Mas eu fui pensar tanto dela quanto das outras, da Beatriz, que tá com 19 anos, e da Alice. Eu só fui pensando nessas questões conforme elas foram crescendo. E, pra mim, houve como que eu posso dizer? Uma mudança de comportamento da minha parte como mãe, de uma para outra, porque como a Júlia foi a primeira, conforme ela foi crescendo, que eu fui pensando nessas questões e fui educando, conversando com ela, da Beatriz e da Alice, que tá com 9 anos, já se tornou uma coisa mais fácil, sabe? De ir conscientizando e tomando todos os cuidados, mas sim, que os cuidados são redobrados com meninas, sempre tem pensamentos e excesso mesmo de cuidado, de proteção,
porque mesmo com toda a informação que a gente passa, ainda a menina está sujeita, o menino também, né? A gente sabe que meninos também sofrem abusos, mas essa questão do machismo e tudo afeta muito mais a gente, nós mulheres. Então realmente foi um processo assim de educação, de cuidado muito mais pesado do que com ele. Essas estratégias para mim foi amadurecendo, né, como eu falei anteriormente. Da Júlia, que é a mais velha, e é incrível porque mesmo eu tomando todo cuidado, depois de adulta, alguns anos atrás, ela me contou que ela passou por uma situação com um vizinho, não aconteceu nada mais grave, porque ela era uma menina muito esperta e não se deixou levar, mas para mim foi muito horrível ter escutado isso da parte dela, porque ela brincava, né, com as outras crianças no prédio em que eu morava na época, e eu sempre pensei que ela estivesse segura. Nunca imaginei que aquele senhor fosse esse tipo de pessoa, né, até porque não vem escrito na testa. Então isso fez eu redobrar mais os cuidados. Quando a Júlia me contou isso, eu acho que no mesmo dia fui conversar com a Beatriz, que ela devia ter uns 17 anos na época. Fui conversar se ela tinha passado por alguma coisa desse tipo. Ela falou pra mim que não. E com a Alice, assim, nossa, eu falo todos os dias, converso todos os dias. A relação que eu tenho com as minhas filhas, com os meus filhos todos, na verdade, é de muita abertura para qualquer tipo de assunto, tanto de abuso sexual, drogas e tudo mais. Mas foi uma construção também, foi um amadurecimento, e que eu acho que eu vou ainda amadurecendo mais, né? O tempo vai passando e a gente vai se ligando de coisas e questões que a gente deve falar, que a gente deve conversar para proteger quanto mais. Durante a escola delas, tanto da Júlia quanto da Beatriz, eu não tive esse tipo de problema, sempre brincaram bem com meninos, com meninas. Essa questão não teve. E agora a Alice, como só tem 9 anos, então assim, ela é a que eu tô mais de olho neste momento, né? E até agora também não aconteceu nada disso na escola, não. Por enquanto tá bem tranquilo. Márcia, você falou uma coisa super certa. Quando eles estão crescendo, a Nina estava crescendo, ela sempre foi muito moleca, né? Sempre, tipo, jogar futebol, handball, não sei o quê. A escola era mais construtivista, enfim, eu não tinha, em relação à escola, eu não tinha muita preocupação, mas a gente sempre teve um discurso com ela. Bom, na época eu vou ter que confessar que eu lia muito Marta Suplicy com educação sexual para as crianças, que foi uma coisa que me ajudou muito, de ser muito aberta e falar, tipo assim, olha, Nina, criança não namora com criança não namora com adulto, não namora com homem, e criança não namora com mulher, enfim, para sempre ela ter claro, para não sofrer a questão do assédio, entendeu? Porque o assédio é uma coisa que a gente vive diariamente. Você tem que ou tirar de letra, denunciar ou se virar. Isso é uma coisa que é uma constante na vida da mulher, né? Então a preocupação grande era colocar isso na cabeça da Nina, que ela tivesse claro, para ela não se transformar numa vítima de assédio, de abuso. Esse tipo de preocupação eu sempre tive, e sei que, não sei, depois ela nunca me falou, nunca contou que nada aconteceu com ela, enfim, não deve ter acontecido mesmo. E ela depois na adolescência já era mais safa, já se virava legal, mas é uma preocupação que a gente não deveria ter, né? Mas a gente tem, e depois quando você convive, que ela se assume gay, é uma preocupação maior ainda, porque você fala, puxa, minha filha pode sofrer assédio, pode sofrer violência, por conta dela ser homossexual, dela ser gay, dela ser lésbica, né? Então, isso, a preocupação na adolescência era muito, 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 muito forte. Enfim, aí cresceu e aprendeu e se virou bem, ainda bem, mas infelizmente é uma carga que você carrega. Eu acho que se fosse menino também, mas não tanto, mas com menina você fica assim,
os olhos a 360 graus, sabe? Olhando todo mundo e ver em relação a prédio que morou, que eu também morava num prédio, que tinha as crianças, é porteiro, sei lá, tem professor, é professora de educação física, vai pro acampamento, é monitor ou monitora, como é que é? Isso muito ligado a sempre, muito, muito. Mas, infelizmente, a gente passa por isso, é uma barra, é uma constante. A Márcia está super certa. Nossa, gente, assim, de verdade, eu tô meio... Eu não tava preparado pra isso, assim, né? Quando eu criei a pauta, eu tentei criar uma pauta meio parecida pros 2 episódios, até pra poder ter essa base de comparação, né? Do que é criar um menino, do que é criar uma menina. De verdade, assim, eu sou um homem, né? Eu fui um menino, né, desde criança, e eu não tinha nem... Acho que nunca cheguei nem perto de alguma coisa nesse sentido, então, assim, de verdade, pra mim não foi nenhum pensamento que me ocorreu, até pra desenvolver essa pauta, né? Não que eu não pensei em situações de machismo, mas é muito louco pensar o quanto essa história acaba sendo tão comum pra vocês, e vocês olham pras filhas de vocês e pensam, ela provavelmente vai passar por isso também, porque se todas as mulheres que eu conheço passaram, né, ou a grande maioria delas passaram, por que a minha filha tá imune, né? E como que eu vou fazer pra que ela não passe por isso, ou se porventura ela passar, ela tenha mais armas do que eu tive às vezes pra poder lidar com isso. Tipo, no episódio com os meninos e nas conversas que a gente tem mesmo, né, com meninos e outros homens, a gente não chega nem perto desse assunto. E, de novo, né, não que não aconteça, mas assim, não é comum. Não é uma coisa que vai acontecer a todo momento, né? Então a gente percebe exatamente como a sociedade está estruturada, né? E, nossa, eu tô aqui pensando, ser mãe de menina deve ser muito, mas infinitamente mais cansativo do que criar um menino, justamente porque você tem que estar atenta o tempo todo, porque o mundo, ele não é gentil com as meninas, né? E o que eu acho que talvez seja pior é ver que, né, as meninas que sofrem com isso crescem, se tornam mães de meninos, e normalmente elas acabam às vezes até se vendendo para esse outro lado, né? Porque uma coisa que eu lembro muito de ouvir, eu imagino que talvez vocês, né, ouviram também, é essa frase que as mulheres às vezes acabam reproduzindo, tipo, prendam suas cabritas porque meus bodes estão soltos, para poder justamente, tipo assim, apesar delas terem sofrido com isso no passado, elas agora passam um pano, né, para esse machismo. Então, tipo assim, homens são assim porque são homens e tá tudo certo, é o que se espera de um homem, né? E não, você só tá ali perpetuando uma coisa que é horrível, né? Porque aí vai criar um círculo que não vai acabar nunca. Sendo que essas mulheres têm a oportunidade de mudar um pouco essas regras desse jogo, né? Pois é, Fernando. Eu já escutei sim isso. Ai, é um absurdo tão grande. Na época eu fiquei quieta, mas se hoje eu escutar um negócio desses, vai dar briga, viu? Uma vizinha uma vez falou isso. Prende suas cabritas que meus bodes tá solto. Ela tem 2 filhos e 2 meninos. Aff. Então, depois que a Júlia me contou isso, ela mesma falou, mãe, começa a perguntar para as mulheres que você se relaciona, né, que você tem amizade, as suas amigas e tudo mais, se elas já passaram por alguma situação desse tipo para você ver. É muito comum. E aí realmente eu comecei a fazer. Então hoje quando eu converso com alguma mulher que eu ainda não perguntei, eu pergunto. E é um absurdo, porque a Beatriz nunca passou por isso, né, que é a minha filha de 19 anos. E eu acho que no meio das pessoas que eu pergunto, é só a Beatriz que falou que não passou por isso, pelo menos até agora. Mas todas as mulheres, de uma maneira ou de outra, passam por algum tipo de situação dessa. É um horror, assim, um horror. E ainda tem esses tristes relatos, né, dessas pessoas que falam essas insanidades. E o pior, né, de mulheres que têm filhos homens, né, e falam umas coisas dessa. Então, é uma coisa assim que já vem tão, sei lá, vem sabe, lá do berço de algumas educações, que as pessoas falam isso aí como se fosse a coisa mais normal do mundo, sabe? E ela, tô falando no caso das mães que falam isso, né? No seu lugar de mulher, sai repetindo a mesma coisa que ela ouviu dos seus pais, sei lá de quem. Então, é uma situação aí muito ruim. E você tem que ficar nessa luta 24 horas por dia, né? Hoje minhas filhas são criadas, mas a gente tem netos, né? Você tem que mostrar para os seus netos que as coisas não são assim, que tem que respeitar. E olha, aí vem as crianças nas escolas que aprendem em casa, que saem repetindo as frases machistas que ouvem.
Então, é uma dificuldade, viu? É uma briga ferrenha. É verdade, igual a Márcia falou. Eu também já escutei muito. Pende suas cabritas que meu bode tá solto. Eu não tenho culpa que você tem filha mulher. Eu tenho filho homem. E se elas tiverem fácil, eles vão pegar e pronto, acabou. Eu sou um pouco bravinha. Então eu acabo brigando, já briguei muito por essa situação. E por ter passado, né, por alguma coisa muito chata, eu acabo tendo medo e acabo fazendo uma super proteção, né? Tentando proteger o máximo que eu posso. Pois é, loucura, né? Aí você passa pro outro lado, né? Exatamente essa coisa do oprimido acabar se tornando de alguma forma o opressor. E uma das coisas que a gente ouviu bastante no episódio anterior, né? E é uma realidade porque, como eu falei, eu tenho uma sobrinha e tenho um sobrinho, então eu consigo comparar um pouco como foi isso, né? Porque, né, eu vou a lojas, eu dou presente pros dois. E uma das coisas que as mães do episódio anterior falaram é justamente essa questão das roupinhas, né? O quanto você espera que a menina vai ser mais delicada, mais bonitinha por causa dos enfeites, né? As roupas são mais enfeitadas, rola aquela questão do enfeite, de brinco, de laço e de não sei o que. Enquanto os meninos é aquela coisa que a própria Lana falou, né? Que é um pouquinho mais chata. A própria Beck falou que não achava a roupa de outra cor que não fosse rosa, verde ou azul. Então, como que foi pra vocês esse momento? Assim, vocês tiveram essa preocupação também? Ou não? Foi mais tranquilo? Como que vocês passaram por isso? Olha, Fernando, eu não posso negar que quando a Júlia nasceu, foi desse jeito, sabe? Tudo de menina, tudo cor-de-rosa, lacinho, já mandei furar a orelha, cometi esse erro, que hoje eu entendo que é uma péssima escolha. Só que assim, como eu disse, eu acho que a questão foi evoluindo, né? Porque a Beatriz, ela, hoje quando eu vou nas lojas com ela vai em setor de meninos. E a Alice, que é a mais nova também, não tem essa coisa de rosa, não. Às vezes eu saio, compro alguma coisa rosa, eu já percebi que ela nem gosta muito. Então eu deixo muito ao critério dela. Mas eu não posso negar que com a Júlia teve toda essa coisa de menina veste rosa. Eu evoluí, tá, gente? A Alice, por ser criada de uma maneira muito, digamos que neutra nessa questão de gênero, ela sempre foi muito livre, né? E eu lembro que ano passado ela chegou, eu tinha uma mesa aqui no meu quintal, ela chegou da escola e foi subir na mesa, e quando ela subiu na mesa, ela já desceu e falou pra mim: menina não pode fazer isso, né, mãe? E aí eu falei: ué, por quê? E aí ela falou que na escola falaram pra ela que tinha coisas que menina podia fazer e menino não. Ah, pra quê, né? Aí eu dei um discurso, falei que menina pode fazer tudo, e hoje eu faço questão de, quando eu vou na escola, nas reuniões dela e tudo mais, deixar bem claro que eu não tenho isso não, entendeu? Que a Alice não tem, e que o que um pode fazer, todos podem fazer. Porque é bem complicado, né? Colocar meninas e meninos em caixas diferentes, né? Na minha época eu não tive esse negócio de rosa, azul, lacinho. Até porque eu não sabia, né, o que era. Só soube eu nascer. E mesmo assim eu ganhei muita coisa, né? Eu ganhei coisa azul, amarela, ganhei de todas as cores. E minha filha usou todas as cores, né? Não teve isso, não teve diferença pra ela. Que pra mim nunca teve diferença esse negócio de cores, de lacinhos, de uma coisa ou outra. Eu era bem desencanada. Até hoje eu tenho um netinho que é filho do meu filho que é gay, e nós fomos na loja e ele queria um carrinho de boneca. E a mulher ficou muito brava porque ele queria um carrinho de boneca, e carrinho de boneca era coisa de menina. E aí você imagina, né? Eu dentro daquela loja falando beabá pra mulher que não existe coisa de menina de menino e tudo mais. Então assim, o mundo ele é bem machista, né? Então, nas falas de vocês dá pra perceber que de alguma forma todas vocês têm um pouco desse grau de comparação, né? Vocês conseguem comparar como é criar um menino, porque vocês tiveram filhos, né? Tem netos, tem sobrinhos, tiveram esse acompanhamento mais de perto, e das filhas de vocês, né? Baseado nisso, assim, quando vocês olham, vocês diriam então que criar uma menina é mais difícil ou realmente, tipo, não tem diferença?
Eu acho sim que cuidar de filho é mais difícil. A gente vive numa sociedade muito machista. Por conta disso, você tem que ter muito mais atenção, ficar muito mais alerta nos primeiros anos, eu digo, até a adolescência, na verdade, acho que até os 20 e tantos anos, né? Mas no começo, como depende de você pra tudo, né? Então você tem que ficar ligado ali, porque é muita maldade, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, machismo imperando assim no país, no mundo, né? Um absurdo. E como mãe de filha lésbica, esse cuidado fica bem maior quando ela entra na adolescência e se descobre lésbica, né? Que aí você fica, puxa vida, você vai preocupar duas vezes, né? Primeiro pelo fato dela ser menina e poder sofrer uma violência, um assédio, e pelo fato dela ser menina, não gostar de ter relação, de transar com meninos, isso pode vir a acarretar que ela sofra algum tipo de abuso, de maldade, que a gente tanto conhece nesse mundo homofóbico, né? Eu acho que é isso. Então, a criação e a educação, eu acho que de certa forma é equivalente, e não é, né? Porque existem os dois lados da moeda. Com a menina, a gente tem muito cuidado com toda essa questão do machismo. Como a Ziza falou, também foi uma preocupação muito grande para mim quando a Júlia se descobriu lésbica, né? Teve uma preocupação muito grande, porque a gente sabe muito bem como que é o machismo em relação a lésbicas. A Beatriz também, por ser bi, também fica aquela coisa da falta de respeito, né? Porque o que a gente percebe que as pessoas que são bis têm uma falta de respeito aí muito grande também. E do Lucas, eu tive e tenho e converso muito, apesar dele já ter 28 anos, converso muito com ele a respeito de machismo mesmo. Quando eu vejo qualquer atitude dele machista, se bem que não tem muitas não, graças a Deus, mas quando eu vejo alguma atitude eu converso na hora, a gente conversa muito, sempre coloquei muito a questão de respeito e existe uma preocupação também com o menino, pelo menos da minha parte, do machismo, não só em relação dele praticar machismo, mas em relação de todo o sofrimento que a gente vê que os homens também têm pelo próprio machismo, porque o machismo ele acaba afetando não só a mulher, né? Mas afeta muito o homem. Eu e o meu marido, a gente conversa muito sobre isso, sabe? Tem conversas profundas a respeito, porque em alguns momentos eu percebo que por conta do machismo, até ele precisa de um acolhimento, né? E isso se transfere para o meu filho, desse acolhimento. Porque ainda que dentro de casa você crie um filho, um menino, para que ele não seja machista, o mínimo possível, porque na verdade o machismo ele está enraizado em todos nós, inclusive nas mulheres, que de vez em quando praticam, né? Mas desse acolhimento e da sociedade dos homens fora de uma educação mais livre, né, mais voltada para essa questão de igualdade, existe uma cobrança nos homens também, né? Acho que você pode falar a respeito disso, né, Fernando? Que você deve passar isso na pele, dessa cobrança de você se portar como homem, né? E eu vejo que os sentimentos do homem, eles são sentimentos muito reprimidos, né? Homens têm sentimentos reprimidos e automaticamente utilizam dessa repressão para causar a repressão na mulher. E é um horror, assim. Mas estamos aí, juntos, para essa luta que só vai beneficiar de todos os lados. Sim, com certeza, né? A gente acaba tendo muito reflexo dessa sociedade na gente mesmo, né? Como você falou na questão de reprimir sentimentos e etc, né? Inclusive você que tá ouvindo, se porventura quer ouvir um pouquinho mais sobre isso, a gente já tratou desse tema aqui no Fora do Meio. No primeiro ano, né, você vai achar lá os episódios, 3 episódios, na verdade, uma trilogia sobre masculinidades. No segundo ano, na verdade, né? Já faz tanto tempo que eu tô aqui que eu tô até confundindo. Mas vale muito a pena ouvir para refletir sobre essas questões que a Márcia pontuou mesmo, né? É isso, meninas, podem continuar. Só não queria perder esse gancho. Olha, Fernando, eu vou falar pra você. Eu tenho 4 meninas e 2 meninos. Eu não tive problema com a criação deles, graças a Deus. Foi tudo bem tranquilo. Eu acho que a criação
criação dos dois é a mesma coisa, né? São os mesmos cuidados. Como eu era muito nova, minha preocupação foi com abuso, com machismo também, sabe? Então eu era uma mãe super protetora, eu não deixava ela nem respirar direito. Assim foi com a minha primeira filha. E depois eu fui aprendendo, né, a ensinar os meus filhos a se protegerem contra tudo isso. Gente, minha preocupação sempre foi com cuidado, né, sobre o machismo, essas coisas todas, mas eu não tinha nada pronto, não. Conforme as coisas foram acontecendo, eu fui me adaptando e orientando da forma que eu imaginava, né, como seria a melhor forma. E eu me preocupava muito com isso de machismo nas escolas, né, porque não tem jeito. As meninas, principalmente, são cercadas de perigo para tudo quanto que é lado. E com relação à Flávia, eu tenho, né? Na verdade, tenho preocupação ainda com as duas. São duas mulheres, mas eu ainda tenho, né? Tem a preocupação de sair nas ruas, né? Todas nós, mulheres. E no caso da Flávia, eu também me preocupo por causa do preconceito, né? Que ela e a Mariana são casadas e saem juntas, isso, aquilo. Moram num prédio onde, né, tem vários vizinhos e você não sabe as pessoas que rodeiam. Então fica difícil, mas a gente vai... sempre que elas saem, elas me falam onde elas estão indo. A gente compartilha se vai de Uber, se elas saem, sabe? Da forma que for, a gente compartilha até no Waze, essas coisas assim, né? E a Jennifer, eu fico, às vezes eu falo, cuidado, você tá saindo do serviço. Então essa preocupação é pra sempre, né? Então, de verdade, né? Ser mãe realmente é padecer no paraíso, né? Não tem jeito. Ser mãe é padecer no paraíso. Às vezes é, sim. Às vezes é. Eu acho que eu não posso reclamar da minha vida enquanto mãe, né? Se eu for olhar para os lados, eu não posso reclamar. Eles são maravilhosos, passaram por situações de saúde que a gente tem que ficar acordado a noite inteira, e tem que correr para o hospital, isso e aquilo. Às vezes problemas na escola, mas eu passei por isso, eles estão bem agora. Então não dá para me ficar reclamando, não tenho problemas sérios com filhos, né? Assim, graças a Deus até agora tá tudo bem, né? Tem mães que vão dizer sim, que ser mãe é padecer no paraíso, porque é uma sequência de sofrimentos aí, né? Porque a gente é mãe de gente, né? Gente humana, né? De humano e humano, às vezes é uma incógnita. Nossa, cabecinha muda pós-maternidade, independente do sexo do bebê, sabe? Mas principalmente quando é mulher, quando é menina, né? A gente já sabe por passar diversas questões e socialmente falando, a gente sabe como a sociedade é machista e que muitas coisas pesam em cima da mulher, né? Então a gente sabe o impacto que isso pode causar na cabecinha delas. O homem, infelizmente, né? Eu queria que nós mulheres tivéssemos a liberdade, menos peso em diversas situações, né? Sem essa cobrança toda, mas os homens são mais livres, um pouco mais livres, né, para serem criados, e as mulheres não. Existe uma cobrança de você tem que se comportar, você tem que aprender as lições de casa, você tem que ser bom na escola, você não pode seguir outros caminhos, né? Você não pode fazer esportes masculinos, por exemplo. Até hoje eu escuto isso. Coisa que não deveria existir, não tem uma regra, não deveria ter um limitador por sexo, né? Por questão de sexo, homem e mulher. Sim, sim. Então, uma das coisas que a gente fala muito no Brasil, né, é o quanto a figura do pai, né, ela acaba sendo muito vinculada à questão de abandono, né? Quantas famílias nós temos no Brasil que não tem pais, por exemplo, né, que os pais largam a esposa, às vezes grávida, às vezes com filhos, e some e vai viver com outra pessoa. E existe esse histórico, né, de abandono, né? Vocês até citaram isso, né, nas falas anteriores. Na opinião de vocês, então, essa figura
do pai, né, masculino, ela é importante, ela faz falta ou ela pode ser descartável, assim, substituído? Eu até coloquei essa pergunta no episódio anterior, né, rolou umas críticas um pouco sobre essa palavra, né, descartável, mas eu não quero dizer assim que tipo assim, dá pra fazer sem, até porque dá, né, mas até porque às vezes não é nenhuma escolha da mulher, né, criar um filho sozinha, às vezes é porque o cara simplesmente deu no pé e é isso, né, o que você vai fazer, né, você continua ali, né, tem uma criança ali crescendo e você não tem muito o que fazer a partir daquilo, mas como que é a visão de vocês disso como mulheres, né, criando meninas? O que vocês acham? Eu acho que essa questão da influência do pai na educação de uma filha, ou de um filho até, eu acho que depende muito. Eu tive um exemplo de pai ausente, e o pouco tempo que ele viveu com a minha mãe, que morou com a gente, que foram 5 anos, ele foi um péssimo pai, um péssimo marido e um péssimo pai. Ele era violento com a minha mãe, até chegar numa situação que minha mãe teve que fugir para casa dos meus avós. Então assim, eu acho, desse jeito eu acho que sim, não influencia. Eu acho que eu fui bem criada, eu me virei bem, claro que senti falta, todo mundo sente, mas não foi uma coisa assim, não poderia ter sido ser quem eu sou se eu não tivesse tido outra educação, ou se meu pai tivesse presente, porque eu acho que teria dado merda, né? Por outro lado, meu marido, pai da Nina, ele sempre foi muito presente na vida dela. Ele fazia questão de dividir todas as tarefas de reunião de escola. A gente sempre discutia antes o que falar com a Nina em relação até aos primeiros momentos da adolescência, a infância. Eu trabalhava aos sábados, eu sempre trabalhei no comércio, então eu trabalhava de segunda a sábado, domingo, então ele cobria essa parte. Então, sim, nesse caso, eu acho que foi uma ótima influência para a vida dela, em relação a vida, que a gente conseguiu colocar na vida dela, na cabeça dela, em termos de valores, sabe? De ser uma pessoa, assim, de ser uma pessoa decente, de ser uma pessoa honesta, com valores. Eu acho que isso foi muito importante, inclusive quando ela se descobriu gay, quando ela falou pra gente que ela era lésbica. Isso, nossa, ele foi muito mais adiante do que eu, ele tava muito mais tipo, não, tranquila, a gente, vamos ver, calma. E eu fiquei desesperada no dia, mas enfim, ele foi muito presente, foi muito importante na criação da Nina, no crescimento, enfim, na pessoa que ela é hoje, na pessoa que nós somos hoje, dos três, né, a família. Pode parecer meio careta falar assim, a família, mas a influência que teve foi muito boa, ao contrário da experiência que eu tive. Então são dois opostos aí que, ainda bem que ela passou pelo melhor lado, né. Eu penso assim, eu acho que melhor um pai saudável do seu lado, ser do seu exemplo, do que um pai ausente ou violento e que te coloca em perigo, enfim. Eu acho que é bom, é por aí. Olha, eu acredito que essa visão da família nuclear, ela já está bem desmistificada, né? Vemos nos tempos de hoje que o que importa mesmo é como a criança é educada, né, acolhida e tratada, tendo suas necessidades satisfeitas, porque na verdade, ter um pai, a presença masculina, ela pode ser substituída. Até porque a gente vê que grande parte dessas famílias, o pai, na verdade, a maioria pelo menos, né, a gente vê assim, que só tem um papel de autoridade nesse medo, né, na maioria das vezes. E também que a maioria das famílias hoje é composta pela mãe, né? É a mãe que gere todo a casa, a família, as necessidades, suprindo tudo. Então, eu acho que essa figura, se ela não for bem colocada, ela é bem descartada. Eu, falando por mim mesma, no meu caso, o meu pai, ele não foi um bom pai, marido pior ainda, e eu lembro que quando minha mãe se separou foi um alívio muito grande para mim, particularmente. Eu nunca conversei sobre isso com minha irmã, porque a minha mãe sofria muito, e quando a gente coloca que a presença, né, de um ser, um macho, o pai é necessária, a gente vai também minimizando todos os outros tipos de família que é o que hoje impera, né? Então eu acho, na verdade, desnecessário, assim, se o papel
não for bem cumprido. Ou seja, não interessa a figura masculina, e sim a figura do educador, do acolhedor, da pessoa que ama, da família amada, dos filhos amados, essas coisas. Concordo muito com o que a Márcia falou. Porque tem tantos casos aí, muitos casos que a gente vê, que o pai é só um ser que tá ali. Mas quem cuida, quem corre atrás da maioria das coisas, quem faz muita coisa, são as mães. E que ele tá lá, né, pra dizer, olha, eu tenho um pai, no caso eu tenho um marido, né, e às vezes mais atrapalha do que ajuda. Na minha opinião, o que vale é o amor. Seja quem estiver cuidando, amando, é isso aí que vale. Porque também não adianta ter um pai e deixar mais sequelas do que coisas boas, né? Pra gente relembrar. E hoje, né? As famílias estão muito diferentes. São 2 pais, 2 mães, um pai e uma mãe, seja lá a família que for, mas tem que ter amor, tem que ter um cuidado, tem que ter, sabe, não deixar para um só, o que a grande maioria acontece. Tem muita mãe solo aí que cuida muitíssimo bem. Então, mas é lógico, né, que existem pais que são maravilhosos. Então, cada caso é um caso, então eu não vou dizer que não se deve, né, que... É assim, eu acho que cada caso é um caso e tem que ver o que mais tem de bom do que de ruim. Mas esses padrões de família que a gente sabe que tem muitas coisas escondidas para mostrar que é aquela família de margarina e as pessoas vivem felizes para ter uma família. No meu caso, eu lembro muito bem que meu pai e minha mãe não conversavam. Eu, particularmente, via meus pais conversarem muito pouco, só quando eles discutiam. Mas por quê? Hoje eu entendo. Porque meu pai era gay, veio lá de Recife, né? Tinha que esconder pra família e resolveu ter uma relação com a minha mãe. Eu vim nessa relação pra mostrar que era macho, né? Então, sabe, eu vejo que hoje eu poderia viver muito bem e vivi depois, né? Quando meus pais se separaram, eu tinha relação com meu pai de boa e você vê o sofrimento para mostrar essa família que a sociedade inventou. Que seja infeliz, mas que tenha aquela família. E no caso, minha mãe também era muito infeliz, né? Porque eu sei que ela gostava muito do meu pai, mas ela sabia de tudo. Então você vê a infelicidade, a insatisfação e era uma família. E Adriano, quando a gente se conheceu, eu não escondi pra ele sobre essa vontade de ser mãe. Nunca foi algo muito complexo. Eu sempre conversei com ele sobre ser mãe através da adoção. Independente, isso antes de saber, né, qualquer tipo de problema e tal. Então, esse processo assim, da maternidade, da paternidade sempre esteve envolvido no nosso relacionamento. Não foi algo que surgiu ao longo do relacionamento. Não, desde o começo sempre foi assim. Sempre essa vontade sempre esteve lá. E ele sabia. As nossas famílias também sabiam que a gente queria formar a nossa família, né? Não que só isso seja família, só venha dessa forma, não é assim. É através de filho, né? A gente constitui a nossa família de diversas formas. Mas a gente já sabia como a gente queria ter filhos. Então não foi nada muito alarmante também para nossa família, todo esse processo. É difícil, um processo chato, né? Que é um processo mais demorado, um processo mais burocrático. Não é uma espera muito agradável, até porque é uma espera onde você não sabe quando, nem como, só chega. As minhas filhas chegaram assim, as minhas filhas, né? E acabou que eu não falei como a Tatá chegou. Teve a Lavínia, que chegou 6 meses após a perda da nossa gestação, e a Tarsila chegou depois de 1 ano, que a Tarsila é a irmã biológica da Lavínia. E a Vara entrou em contato com a gente, né? Depois de a gente conhecer a Tarsila sem querer, porque eu mantenho contato com o abrigo, para que eles conheçam a Lavínia, vejam como ela está. Quando eu bati o olho, eu falei, meu Deus, essa menina é irmã da minha filha. E dito e feito, porque elas são idênticas. E aí a Vara depois entrou em contato com a gente, perguntando se a gente não gostaria de querer ficar com a Tarsila para romper menos vínculos, né? Para manter o vínculo entre as irmãs. E obviamente eu falei que sim. A Tarsila chegou pra gente com 6 meses, 5 para 6 meses, e a Lavínia tinha chegado anteriormente com 9 meses, 9 para 10 meses.
Eu fui muito feliz com a maternidade no sentido que eu tinha um desejo de que os meus filhos pudessem ter um pai que fosse presente, que fosse carinhoso, né, que conversasse, né, não batesse ou só brigasse, né. Isso era um desejo meu, porque meu pai era uma pessoa ignorante, ele era bruto, ele era uma casca grossa, né? Eu não sei por que ele era assim, enfim. Talvez ele não soubesse expressar os sentimentos dele, como ser carinhoso com a gente. E talvez ele tivesse ciúmes da minha mãe, enfim, eu não sei dizer. Eu sei que eu queria que meus filhos tivessem um pai que não fosse igual ao meu foi. Embora meu pai fosse uma pessoa extremamente responsável, honesta, mas não era uma pessoa carinhosa. E o pai dos meus filhos, ele era muito carinhoso. Ele era muito carinhoso mesmo, um pai muito presente, que conversava, que brincava e dava bronca também, né? Ele tinha lá seus defeitos, mas é uma pessoa que meus filhos sentem saudade dele, né? E eu, quando lembro dele com eles, também fico com saudade, porque ele proporcionou momentos bastante felizes. Eu acho que pai, na vida de uma menina ou de um menino, faz muita falta, né? A presença do pai faz muita falta, sim, tanto quanto da mãe. Mas como eu trabalho com crianças e adolescentes, quando eles não têm a figura paterna, é uma ausência, assim, muito lamentável, né? Porque geralmente o homem faz o filho, né? E depois ele se esquiva da responsabilidade, né? E a responsabilidade não é só financeira, a responsabilidade é de afeto, né? A pessoa precisa de afeto, a pessoa precisa de atenção, de uma conversa, de um carinho, de um abraço, de uma bronca, né? De um conselho, enfim. E os meus alunos, eu às vezes os pego nessa falta, né? A minha filha tinha uma boa relação com o pai, né? Eles eram amigos. Quando ela tinha algum problema, alguma coisa mais séria, ela ia procurá-lo para conversar com ele, porque ele era a pessoa que tinha mais calma, mais paciência para poder ouvir, né? Ele tinha outras preocupações. Então, assim, ele era assim um apoio para ela, esse apoio de fortaleza, não vai dar tudo certo, até mesmo nas questões de fé. Ele era bastante presente e bastante amigo dela. Então, assim, eu acho que é muito bom quando você tem alguém desse porte, assim, para poder te dar um apoio, né? Mas aí eu vi nas conversas aqui das meninas, aí também tem essa questão, né? Então, se o pai faz falta, a figura paterna faz falta, sim, ela faz falta, eu acho. Porque até mesmo dentro de um casal LGBT, entre duas mulheres, por exemplo, essa figura paterna, ela é substituída por um tio, por um avô, por um amigo, por um professor, né? Aí não vai faltar carinho, afeto, né? E tem a presença, porque essa presença, ela vai existir, não vai ser ausente, né? Até porque a criança sabe, vai crescer sabendo, olha, eu sou filho de duas mulheres, eu sou muito amado, sou muito querido dentro dessa relação, né? Porque penso eu, né, que deve ser assim, que é dessa forma, né? Então, assim, a figura masculina, ela aparece na presença dos avós, dos tios, dos padrinhos, dos amigos mais próximos, né? E ela vai suprindo esta coisa chamada de pai, enfim. Penso que é desse jeito. Então, se for comparar, né, a gente tem um país, né, o Brasil, a gente tem cerca de 800 mil crianças que não têm pais registrados, quer dizer, a gente é um país que já tem esse histórico de abandono, né, de largar, então a pergunta é justamente para causar essa reflexão na gente, né, uma provocação mesmo, pra gente pensar no papel do pai, né, do homem dentro dessa relação de criação, né? Porque às vezes tem muito essa coisa do tipo assim, o pai tá presente ali na hora de fazer e o restante, por mais que ele esteja em casa, né? Por mais que seja casado, né? Ele viva junto com a sua esposa e as crianças, é uma figura ausente, né? Tipo, ela não tá ali presente de fato, né? Ativa na criação da filha ou do filho. Mas pra vocês, né? Que são as mães, que são as pessoas com quem a sociedade vai olhar e vai dizer, não, é você a responsável, né? Você que tem que fazer, você que tem que olhar, você tem que alimentar, você tem que tudo. E se você falha, né? A primeira a ser jogada a pedra. Então, como que vocês olham pra isso, né? Eu imagino que pra vocês mulheres em geral, né? Não necessariamente vocês mães, assim, mas mulheres em geral. Tem muito essa coisa do tipo assim, sei lá, se eu ficar grávida de primeira, o cara vai me abandonar. Se eu, sabe? A Alana até comentou isso no episódio anterior, né? Que bem no começo do relacionamento ela se descobriu grávida e ela pensou, tipo assim, o cara vai cair fora. E eu vou ficar com essa criança. E é engraçado, entre aspas, a gente pensar que a gente vive
num país que enche a boca pra falar, né, do quanto um pai faz falta quando é um casal de lésbicas, ou quanto uma mãe faz falta quando é um casal de gays, né, pra poder justificar, nossa, precisa dessa figura masculina. Mas é um país que, né, de novo, tem 800 mil crianças que os pais não quiseram saber, que largaram a mãe. A gente é um país que, inclusive, muitos lares são chefiados por mulheres, né, solo, que trabalham, que cuidam da casa, que cuidam dos filhos, porque os caras simplesmente caíram fora. E aí, né, como que fica essa situação? Meninas, e a gente tá chegando ao fim, né, desse episódio. Ai, meu Deus do céu, não quero. Mas a última pergunta, então, é uma reflexão, a mesma pergunta que eu fiz no episódio anterior. Na opinião de vocês, assim, quando vocês olham pra trás, desde o nascimento, né, da filha de vocês, ou das filhas, né, no caso de algumas de vocês, tipo, se vocês tivessem que dizer pra mim a maior lição que vocês aprenderam sendo mães de meninas, qual seria? Bom, o que eu aprendi com as minhas filhas hoje em dia é muita paciência, muito amor. É um amor incondicional. A maternidade, ela traz isso também, né? A gente percebe o quanto a gente ama e o quanto... Não importa o laço sanguíneo, o que importa é o laço afetivo. E é surreal como isso vai se estreitando ao longo da vida, né? No começo foi uma barreira, né? Porque a Lavínia, ela já teve o rompimento dos laços e tal, então ela era meio pé atrás, né? Então a gente demorou muito a conquistá-la, mas conseguimos. E é sobre isso, né? Amor, maternidade traz esse aprendizado. Amor, sem contar, você não consegue mensurar o amor que você sente pelos seus filhos, o que você faria pelos seus filhos ou não tem, né? O que não faça, o que você não vai fazer. E paciência, porque muitas vezes eles são anjos, mas muitas vezes são demônios. Então você tem que ter paciência para conseguir lidar com os momentos complicados, porque na maioria deles na maioria da criação, né, os momentos são complicados. São poucos os momentos bons. Olha, o que eu posso dizer, resumindo ao máximo, é que eu só sou o que eu sou hoje por causa dos meus filhos. Eles me ensinaram demais, várias lições, assim, os 4, né? Não só as meninas, mas o Lucas também. A garra deles, a vontade de buscar os seus objetivos, sabe? De se empenhar, essa diversidade, porque na minha casa tem bastante diversidade em todos os aspectos, né? Tem o bi, tem a lésbica, tem o autista, tem borderline. E para mim todas essas questões são lições de crescimento. Como mãe, de saber lidar com cada um. Eu acho que ser mãe é uma dádiva, é uma coisa muito surreal, assim. É difícil explicar como é, o que é, como a gente se sente, porque é muito profundo mesmo. Eu sou muito agradecida, muito feliz e todos os dias eu agradeço ao universo por essa oportunidade de crescimento. Bom, o que eu aprendi com a minha filha nessa vida... A minha filha, ela desde sempre me ensinou a ser forte, né? E eu descobri em mim uma força, uma outra Kátia que eu não conhecia, né? A resistência que eu tive para suportar o nascimento dela tão prematura e ir no hospital todos os dias, né? A expectativa de ver como é que ela ia crescer e agradecer todos os dias era uma bênção, né? Todos os dias foram uma bênção. E ela me levou por caminhos assim que eu não imaginava trilhar, né? Conhecer e fazer coisas, né? Hoje eu acho que eu sou uma pessoa mais compreensiva do mundo, mais generosa com as pessoas por conta das vivências que essa minha filha me trouxe, né? Eu sou uma outra pessoa, me sinto uma mulher muito forte e ela mostra isso todos os dias, né? Na opinião dela, no jeito dela lidar com as coisas e como ela é agradecida por eu ser mãe dela, né? E eu também sou muito agradecida por ela ser minha filha, então eu aprendo muito com ela, aprendi muito mesmo. Espero em Deus que ela tenha todas as proteções possíveis, né, no mundo. Ela e todas as meninas, todas as mulheres, porque a gente tem que ter essa coisa de olhar pro outro como se fosse pra gente, né? Olhar o do outro como se fosse da gente, que daí a gente começa a tomar mais cuidado com as coisas e com as pessoas. Penso que deve ser dessa forma. O melhor aprendizado que a minha filha me deixou foi o amor, né? O amor verdadeiro, porque até então
Eu não sabia o que era isso. Bom, agora com relação ao que eu aprendo todos os dias com as minhas filhas, o que eu já aprendi e o que eu vou aprender muito é um momento das nossas vidas que foi um momento assim bem foda, sabe? Bem difícil. Eu tinha que tomar decisões e foi por elas, por mim, né? E por elas que eu arranjei forças e coragem para chutar o balde e largar tudo, emprego, casa, tudo, para começar uma vida nova. E elas me mostram e me mostraram, né, na época, o quanto eu tenho força, o quanto eu, sabe, o quanto eu consigo, é lógico que não é fácil, mas consigo tomar decisões, consigo fazer da minha vida hoje muito melhor do que era antes. E eu agradeço ao astral, a elas, por existirem, por fazer parte dos meus dias, da minha vida. Somos 3 mulheres fortes, bravas, mas que temos o coração cheio de amor. Para nos amar, para amar aos outros, sabe? E uma levantar as outras quando não se está bem, né? E é isso aí. Eu amo vocês, minhas filhas. Vocês são tudo, viu? Amo, amo, amo. O maior aprendizado que a minha filha me deixou foi a oportunidade de me desconstruir em relação a preconceitos, a opiniões formadas, não discutidas. Continuo me desconstruindo até hoje, porque a partir do momento que você abre os olhos e você abre o seu coração para tanta coisa nova, para diversidade, enfim, você está sempre em metamorfose, está sempre trabalhando sua desconstrução. Eu acho que o amor, claro, um amor muito mais forte, uma vontade de brigar com o mundo, quando o mundo é injusto, com a minha filha. E é isso. Acho que a minha desconstrução, que eu acho que ainda não acabou, foi o maior aprendizado. Que bom que isso aconteceu. Que bom que minha filha existe. Que bom que ela é minha filha. É isso. Pois é, gente, eu ouvindo as histórias de vocês, né, de novo, eu não vou encerrar aqui com um grande discurso, porque, né, quem sou eu na fila do pão para poder dizer depois de tantas falas maravilhosas, mas o objetivo desses episódios, né, muita gente vai poder dizer, nossa, mas, né, um podcast que é feito por um cara gay, falando sobre maternidade, nem é o foco do podcast. Na verdade é sim porque nós somos filhos de uma mãe, nós somos filhos de um pai, e às vezes eu acho que uma das principais coisas que a gente acaba descobrindo depois de adulto é que nossos pais, né, nossas mães, eles não são super-heróis, né, eles não sabem de tudo, eles não são as pessoas incríveis que a gente idealiza na infância, que vão ser as pessoas que, sabe, quase como entidades divinas, assim, que estão ali pra gente o tempo todo, que vão sempre socorrer a gente, que vão saber sempre tudo pela gente. A gente descobre que pai e mãe são humanos, né, principalmente mãe, que tem essa figura que o pessoal até brinca, né, que Deus não tinha tempo pra cuidar de todo mundo, então ele criou as mães, né? Então a gente tem um pouco essa visão de vocês, mães, né, mulheres, como sendo as super-heroínas. E tá tudo bem, né? É gostoso ter essa visão, porque de fato vocês fazem coisas que dificilmente eu acho que um homem daria conta. Não porque a gente, homem, é menos capaz. Porque eu acho que isso não tem a ver com capacidade física. Eu acho que vocês desenvolveram durante todo esse processo da maternidade, inclusive, um olhar sobre a humanidade que é muito diferente do olhar que nós homens temos. Eu acho que a natureza de alguma forma tirou isso da gente e ela entregou um pouco desse presente para as pessoas certas, que são vocês. E por isso que, inclusive, eu acho que nem todo mundo merece ser mãe, no sentido não de merecimento, mas assim, de ter esse dom. Eu vou até dizer que é quase um dom, um talento, porque é igual desenhar, né? Tem gente que vai ser muito bom pra desenhar, tem gente que vai desenhar mais ou menos, tem gente que não vai ter dom nenhum pra desenhar, vai odiar desenhar. E se você botar essas pessoas pra trabalhar num serviço que dependa de desenho, elas vão odiar aquilo pro resto da vida, vão fazer obrigadas. Eu acho que uma vida, gerar uma vida, ela não deve ser uma obrigação. Ela tem que ser parte de um talento que invariavelmente nasce com algumas pessoas, sejam elas pais, mães, né? Porque eu acho que isso envolve muito mais uma questão de coração afetiva do que efetivamente envolvendo genitais, né? De você ter um útero ou não. E
Cara, eu queria muito que esses episódios fizessem a gente repensar e olhar para os nossos pais, né, para nossas mães principalmente, né, que é os temas centrais desse episódio, e pensar, caramba, ela pode não ter acertado tudo, né, não rolou um gabarito ali, mas com certeza ela fez o melhor que ela pôde, o melhor que ela sabia, e a gente ser grato por isso, né? Porque querendo ou não existe um gabarito, né? Nenhum de nós, quando nasceu, veio junto com um manualzinho de instrução dizendo o que você tem que fazer ou deixar de fazer. E mesmo que viesse, eu acho que a gente vai mudando as nossas percepções de ano a cada ano, né? A cada geração. Basta olhar a diferença que foi os relatos desses episódios, né? O anterior e esse agora. Com um intervalo, sei lá, de 10 anos, para ver o quão diferentes são as experiências. E o recorte de gênero, né? O quão diferentes são as experiências, o quão mais difícil é ter uma menina. E provavelmente é mais gostoso, porque tem sempre essa coisa da princesinha, né, as meninas serem mais carinhosas, etc e tal, e eu não duvido que sejam, né, não tô aqui pra poder dizer se é ou se não é, até porque isso depende da personalidade, né, muito mais do que do gênero, mas aproveita esse episódio, você que tá ouvindo sendo LGBT ou não, né? Você pode ter caído aqui por causa do título do episódio, né? Da premissa do episódio, e eu te convido a continuar com a gente aqui, aprendendo sobre diversidade, né? Com esses outros olhares, até porque você não sabe, né? Qual vai ser o futuro dessa sua criança, e é bom a gente estar preparado, né? Conhecer o mundo, né? O mundo tá mudando, ele tá ficando diverso, ele tá ficando mais colorido, então fica aqui com a gente, né? Continua aprendendo com a gente sobre diversidade, mas eu acho que todos nós, independente de classe, orientação sexual, cor, ou o que quer que seja, viemos de algum lugar, viemos de alguém. E eu queria que esse episódio fizesse você olhar para essas pessoas de alguma forma com um outro olhar. Apenas isso. A gente fala muito, né, em maio e agradece, faz todas aquelas campanhas bonitas para as mães, mas depois de adulto a gente vai perdendo um pouco isso, né? É bonitinho quando é no colégio, a gente faz aquelas coisas bonitas de colocar a mão, colocar o pezinho, etc. A gente cresce, a gente esquece um pouco isso. Aproveita esse momento e faz isso. Olha para sua mãe agora e pensa um pouquinho em tudo que ela passou, tudo que ela abriu mão pra gente, né? Pra você existir, como essas mães falaram aqui, né? Coisa que às vezes a gente não faz nem ideia, né? Como a Kátia. Será que a menina faz ideia do que de fato ela passou, estando lá esperando no hospital? Sabe? São tantas coisinhas, tantos detalhes que passam batido, que às vezes até elas esquecem de contar pra gente, porque faz tanto tempo e tem tantas coisas mais legais pra falar. Então, fica aqui meu convite pra você olhar pra sua mãe com outros olhos. Se joga. E no Se Joga desse episódio eu vou indicar uma coisa que não tem a ver com o tema, e eu confesso que eu tô bem atrasado, né? Eu já poderia ter indicado isso há muito tempo, mas eu parei pra ouvir recentemente, né, o disco, e... ai, eu vou perder minha carteirinha, mas tudo bem. Eu queria indicar pra você o disco do Lil Nas. E eu confesso que eu conheci ele recentemente, mas assim, eu ouvi o disco e eu achei sensacional. E cara, é um homem negro, gay, que tá botando o mundo abaixo, né? Com as suas músicas e etc. Então eu quero indicar pra você ouvir. É difícil falar o nome dele, tá, gente? Lil Nas X, que ele lançou no ano passado. Eu tô bem atrasado. O Monteiro. Procura aí no seu agregador de música e dá stream na Lenda. A minha música favorita é bem clichê, tá? Eu confesso que é bem clichê, fazer o quê? Mas é o Industry Baby, que tem o feat do Jack Harlow, que eu adoro também. É isso. Mães, o que vocês deixam de lição de casa pra audiência do Fora do Meio? Minha dica para deixar nesse podcast foi um seriado que eu assisti da HBO Max, que chama Euphoria, ou Euforia, que trata a questão de gênero entre os adolescentes de uma forma muito delicada e gentil. Foi uma das melhores séries que eu vi ultimamente, eu recomendo. A minha indicação de hoje é o filme Medida Provisória. É um filme incrível que tem um contexto social muito legal para analisar, principalmente para nós, mulheres e homens negros, né? O que eu recomendo é vocês seguirem o projeto Transafeto, que está no Instagram, que eles levam alimento para a população LGBT em situação de rua, e também sigam Mães pela Diversidade. Verdade, gente, precisa seguir o Transafeto, um trabalho lindo, maravilhoso, que a Paula tá à frente.
gente. E, nossa, é muito orgulho, viu, que eu sinto. E Mães pela Diversidade também. Olha, gente, como eu tava em dúvida do que indicar para vocês, eu ultimamente não tenho nem lido muitos livros, nem visto séries e filmes, então vou indicar no que eu tenho dedicado meu tempo e que eu achei uma coisa muito fascinante, que vale a pena todo mundo dar uma pesquisadinha, que é a PNL, que é a Programação Neurolinguística, né? Eu acabei um curso agora e que realmente é uma coisa bem legal de se conhecer. Fica a dica para vocês. Eu recomendo assistirem Transversais da Netflix. É muito bom. Eu gostei muito. Eu tava vendo um livro na escola que se chama Como Educar Meninas. Só que eu não peguei a editora, então eu não sei qual que é, tá? Mas é esse livro aí que eu indico pra vocês. Como Educar Meninas. E eu quero agradecer a Deus a oportunidade de ter nascido nessa vida e ter conhecido pessoas tão legais como vocês, meninas, e o Fernando, que nos proporciona esses podcasts assim, que a gente pode conversar, falar de coisas que vêm lá dentro do coração da gente, né, mexendo nas nossas memórias e nas nossas emoções, né? Espero que logo mais a gente possa estar juntas de verdade, como foi o primeiro podcast, que a gente conversou, se conheceu mais, deu risada, comeu bem, né, que é uma delícia, e foi uma tarde maravilhosa. Mas também é muito maravilhoso a gente poder estar fazendo dessa forma, muito legal também. Obrigado, Fernando, você é um querido sempre, muito atencioso, muito generoso, muito gentil com todas nós. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada por me chamar, obrigada, meninas, muita saudade de vocês. Gostaria de agradecer, Fernando, ao seu convite de participar mais uma vez do seu podcast. É um prazer, eu adorei, me sinto muito honrada toda vez que eu participo e estou disponível para as próximas. Adorei, gente, muito obrigada. Fernando, muito obrigada por participar do podcast. É maravilhoso sempre poder estar junto com você. Obrigado mesmo, cada vez é um aprendizado. Queria agradecer a você, Fernando, pelo convite novamente para participar do podcast. Ouvir minha voz chata falando sobre maternidade. Eu queria agradecer a minha mãe por toda a ajuda e por toda a paciência ao longo da vida, né? Os companheiros de grupo aí que falaram sobre maternidade, né? Cada uma com a sua questão. E espero que todos gostem, né? São várias perspectivas de maternidade e de qual foi o impacto do seu filho, né? Da chegada de cada filho para cada uma e para cada família. Então, que todos fiquem bem e eu fico por aqui. Quero agradecer ao Fernando por essa oportunidade de participar mais uma vez. Já estou me sentindo íntima e assim, é sempre muito gostoso falar um pouquinho da gente, dos nossos sentimentos, né? E das nossas vivências. E que todas essas vivências elas possam servir de alento, de aconchego, de acolhimento, porque é com muito amor que a gente tenta passar um pouquinho do que a gente sente e vivencia. Fernando, eu só tenho a te agradecer por mais uma vez participar desse podcast que eu amo e que sempre que você me convida, eu acho que eu não vou conseguir falar, sei lá, não conseguir falar, né? Mas que eu vou ficar meio tímida, isso, aquilo. Só que depois que começa o papo, desenrola assim, eu acho que bem, né? Até porque eu amo. E sempre que você precisar, é só me chamar. Conte comigo. Beijos. Ai, gente, como vocês são lindas. Eu tô me sentindo aqui abraçado pelas palavras de vocês e eu fico muito feliz, né, com o carinho que vocês têm com esse podcast. Vocês são mães, você entende exatamente o que eu tô sentindo, né, o que eu sinto por esse trabalho que eu faço. E ter vocês aqui só brilhantam ainda mais todo esse projeto, né. Eu sei que quando vocês vêm, rola aquele quentinho no coração da galera e de verdade, assim, eu só tenho a agradecer. Eu, na verdade, não tenho nem palavras, né, eu não tenho nem gabarito, assim, pra poder dizer o quão agradecido eu sou por cada uma de vocês que topou estar aqui, né, fazer essa gravação, contar um pouquinho das histórias de vocês, de como foi criar as meninas. E, Kátia, eu não vejo a hora da gente estar tomando um cafezão da tarde aqui de novo, né, com aquela mesa de mãe, sabe? Igual de novela das 9. Eu acho que nada representa mais do que isso. Então, obrigado, né, a todas e a cada uma de vocês por estarem aqui comigo. E, gente, contem pro pessoal de casa, né, quem quiser continuar sentindo esse gostosinho no coração, como que eles acham vocês na internet, né, nas redes sociais.
A minha rede social é Paula Roberta Ferraz, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu tenho uma rede social no Instagram, que é @ZizaMenezes. E eu quero deixar aqui o @Mães pela Diversidade, que eu acho que é bacana vocês acessarem e conhecerem um pouco do nosso trabalho. Para quem quiser me encontrar nas redes sociais, procura lá, @Viviane Ramos, pra gente conversar sobre maternidade ou qualquer outro assunto, né? Além adoção, que também faz parte da maternidade, né? Mas outras coisitas mais também. Meu Instagram é Nilza Andrades 1. E também acho que é muito legal as pessoas acessarem o Mães pela Diversidade, que é muito rico, muito lindo, muito cheio de amor. Eu tô nas redes sociais, meu Instagram é Kátia Mokiba, ou Kátia Moraes, né? Vocês vão procurar Mokiba lá, vai aparecer eu ou meu filho, mas vocês vão acabar me encontrando. E eu tenho o Face também, que é Kátia Moraes, só por enquanto. Gente, pra quem quiser me seguir, meu Instagram é Márcia RDAS. Facebook eu não tenho usado, não. Por enquanto é só Instagram mesmo. Muito bom. Gente, quero aproveitar você que ouviu até aqui para te convidar a ser um apoiador do Fora do Meio, né? Esse é um podcast independente e se você por acaso, né, quer fazer como o Anderson da Silva, Denise Mendes e o Diego, eu te convido a ir aqui na descrição do episódio e conhecer os planos de assinatura do Fora do Meio. Você também pode ir no nosso site www.foradomeio.com.br, lá tem tudo bonitinho, todas as plataformas, e você pode contribuir comigo a partir de R$1. Com R$1 por mês você me ajuda a manter esse podcast no ar, e você também pode me ajudar espalhando esse podcast para as pessoas que seguem você nas redes sociais, né? Divulga a gente, manda os episódios, né? Ajuda a gente, se inscreve nos nossos canais no YouTube, se inscreve nos agregadores onde você escuta a gente, e se você nos escuta no Apple Podcast ou no Spotify, dá 5 estrelas pra gente, porque assim você vai estar dizendo pra plataforma que a gente é muito relevante e que a gente merece ser apresentado pra mais gente. Com isso, a gente vai crescer cada vez mais. E outra coisa que eu quero convidar você, a gente tá chegando no mês de junho, né, o mês da diversidade. Eu quero te convidar a participar comigo de algumas lives. Eu vou promover algumas lives no mês que vem e eu quero te convidar a me mandar perguntas. Pode perguntar qualquer coisa que vocês quiserem, desde que sejam coisas que eu possa responder ao vivo no Instagram, tá? Vamos com calma, mas me mandem ali no Fora do Meio Podcast @gmail.com, no nosso Instagram, no Fora do Meio Podcast, ou no Twitter, Fora do Meio Pod, né? Fala comigo através dessas plataformas e vamos fazer esses eventos acontecerem. Eu prometo que não vão ser lives comuns, a gente vai fazer umas coisinhas diferentes e, sério, me segue lá no Instagram, se você ainda não segue, para poder ficar por dentro disso. E outro convite que eu quero te fazer é fazer parte do nosso grupo no Telegram. Lá eu falo coisas diretamente com vocês antes de vocês, né, ouvirem aqui no Fora do Meio, e você tem a chance de interagir com outros ouvintes do podcast e diretamente comigo. O link também tá aqui na descrição. Mães, minhas queridas mães, eu não tenho nem palavras para agradecer a presença de vocês aqui de novo, né, em mais um episódio. Eu amo todas vocês de coração, vocês sabem disso, e obrigado de todo o meu coração, e eu tenho certeza que eu também falo em nome dos ouvintes, por mais uma vez vocês aquecerem um pouco o nosso coração nesse inverno, né, e mostrar pra gente que, na real, tudo que a gente precisa é ter esse quentinho, né, gostosinho aqui no coração para continuar sorrindo, né, e vivendo, apesar dos percalços do mundo, né, porque afinal só uma mãe consegue fazer isso, né. Ouvintes, eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Não esquece de mandar as perguntas pra gente fazer as nossas lives no mês que vem, que já tá quase aí, hein. Beijo. Beijo grande. E até a próxima. Beijos. Tchau. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.